Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja abençoando a cada um de vocês neste dia, todos aqueles aqui presentes, e que abençoe também aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. E por falar em vocês que nos acompanham através do YouTube, eu continuo pedindo para vocês que comentem, que compartilhem aí os nossos vídeos para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou a vocês, possa abençoar outras pessoas também. Então, deixe o seu like ou o seu dislike, fique à vontade, mas deixe aí o seu comentário, a sua interação conosco para ver como vocês estão reagindo a cada novo conteúdo que nós publicamos aqui. Então, eu peço que Deus lhes abençoe, agradeço aí pela audiência de cada um que tem acompanhado os nossos conteúdos aqui, nossas pregações. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e peço também que vocês que são nossos inscritos confiram a sua inscrição lá, veja se está tudo certinho, veja o sininho das notificações e aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, clique no sininho das notificações para que assim você fique inteirado de todo novo conteúdo que nós publicarmos aqui em nossa plataforma no YouTube. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar em mais um domingo aqui para estar expondo as Escrituras, primeiramente para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Então que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no capítulo 3 do Livro das Revelações, a partir do versículo 1 até o 6, será a exposição das Escrituras no dia de hoje. Então acompanhem comigo aí a leitura da Palavra de Deus no Livro das Revelações, no capítulo 3, de versículo 1 até o 6, onde nós encontramos a correspondência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a igreja que estava na cidade ali de Sardes, ali na Ásia Menor, na atual Turquia. Então acompanhe comigo aí o capítulo 3 do Livro das Revelações, a partir do versículo 1 até o 6. E diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. E como dito anteriormente, que o Deus Todo-Poderoso, nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos abençoe grandemente e nos permita compreender a sua gloriosa palavra. Amém e amém. Então, sem mais delongas, chegamos aqui ao nosso texto. Então, Sardes era uma cidade que ela era dividida em 2 partes, meus irmãos. A parte velha, ela estava localizada no alto de uma montanha,
E a parte nova, ela estava localizada na parte de baixo ali, na base dessa cordilheira. A parte velha era considerada aí uma fortaleza militar inexpugnável por conta de estar ali no alto de uma montanha. E à medida ali que a população foi crescendo, que foi atingindo ali um número que não cabia mais naquele espaço onde eles estavam ali geograficamente localizados, eles foram obrigados a construir a parte de baixo, que, como eu disse, foi feita ali na base dessa cordilheira. Sardes ou Sardes é uma palavra no plural, pois ela se trata verdadeiramente aí, na verdade, se trata de se tratava de duas cidades, como disse, uma no alto da colina e outra aí na base da cordilheira. Ela estava situada a cerca de 48 quilômetros a sudoeste de Tiatira e a 80 a leste de Esmirna. Então eram cidades ali que eram muito próximas. Vocês, se conseguirem um mapa em alguma bíblia de estudo da Ásia Menor, vocês vão encontrar que essas 7 cidades ali, das quais o Senhor e Salvador Jesus Cristo se corresponde aí, elas eram muito próximas ali, muito perto. Então, como eu disse aí, Sardes era uma cidade que era considerada uma fortaleza no topo da montanha. E em termos militares, ela era considerada invencível. E aí, o fato dela ser considerada invencível tornou aí as suas sentinelas, os seus soldados da guarda, desleixados, e eles baixaram a guarda, e isso acarretou que essa cidade fosse aí rendida, saqueada, não menos do que 2 vezes. Então ela foi rendida e saqueada aí, e vencida por alguns inimigos, não menos do que 2 vezes por conta aí dos seus soldados baixarem a guarda. Era uma cidade de riqueza legendária, por onde corria o rio Pactolus, que, segundo era dito, esse rio aí ele arrastava sementes de ouro em tempos remotos. Sardes era o centro do comércio da lã, e por alguns era defendido que essa arte de tingir a lã aí dos animais foi desenvolvida aí nessa cidade em Sardes. Era uma cidade rica, porém prepotente, porque se julgava invencível e, como foi dito aí, não se protegia e por algumas vezes foi rendida e vencida por inimigos persas, gregos e romanos. Pois não eram vigilantes, seus soldados não se mantinham alertas e prostrados aí em luxúrias e em pecados, degenerada. E pelo que vemos aí, essa cidade era tão degenerada que acabou aí influenciando a própria igreja que estava ali situada nesta cidade. Então, pelo que vemos, a igreja que havia por lá havia sido influenciada e havia caído nos mesmos pecados que os habitantes aí de Sardes. O irmão William Barclay, ao comentar a respeito aqui dessa seção aí de Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, nessa atmosfera generalizada de degeneração e decadência, a própria igreja cristã em Sardes tinha perdido a sua vitalidade e seu poder. Parecia-se mais um cadáver que uma igreja viva. A igreja em Sardes era degenerada em uma cidade degenerada, ou seja, era uma igreja que estava rendida ao pecado dentro de uma cidade que também era rendida ao pecado. O apóstolo Paulo, ao comentar a respeito dessa questão aí da pessoa que se rende ao pecado, ele vai dizer o seguinte aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5 e versículo 6. Então, aqui na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 5 e versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer algo aqui sumamente importante para nós entendermos o sentido dessa carta aqui. Ele fala a respeito de pessoas que se entregam ao pecado e à promiscuidade. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 6. Entretanto, o que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, o que ele está dizendo?
toda pessoa, toda igreja que se entrega ao pecado, mesmo que se julgue viva, assim como Sardes estava se julgando aí que estava viva, essa igreja estava morta, porque ela se entregou ao pecado, se entregou à luxúria. Vejam os versículos de 1 ao 3, prestem bem atenção no que diz o Senhor aqui, capítulo 3 aí do Apocalipse, de versículos 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então o Senhor está falando aqui para Sardes, você tem a fama aí de dizer que está viva, mas eu conheço a tua obra pecaminosa. Eu conheço aí que você está entregue nos prazeres e na luxúria, na idolatria de Sardes. Você se gaba de estar viva, mas eu vejo diante das tuas obras que você está morta. Ele diz assim, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o Senhor aqui ele é categórico, e nesses versos ele exorta tanto a igreja que estava lá nessa cidade de Sardes, quanto ao seu próprio pastor. E mais uma vez, como ele havia feito no início do livro do Apocalipse, no livro das Revelações, ali no capítulo 1, ele ressalta aqui que ele é o cabeça da igreja e que todos os pastores locais estão subordinados a ele. Então, a igreja devia entender que quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo, pelo fato dele ter as 7 estrelas em sua mão, que é uma clara referência tanto aos 7 pastores aí dessas 7 igrejas da Ásia Menor, quanto às 7 igrejas e a própria igreja aí de modo geral, de modo universal, como o corpo de Cristo. Então ele está denotando aí que ele tem a igreja sob o seu completo controle, ele é o cabeça da igreja. E ele segue dizendo que ele conhecia as obras dessa igreja. Então na sequência ele denota que conhece as obras da igreja em Sardes, e ele declara que essa igreja ela se gabava de estar viva, mas na realidade essa igreja estava morta. Pois a sua conduta não era reta diante de Deus. Então ele está dizendo, exortando veementemente essa igreja aí, dizendo, você está se gabando de ter vida, mas diante da sua conduta diante de Deus, eu digo para você que você está morta. A congregação de Sardes, meus irmãos, possivelmente, em grande parte, havia se afundado, como eu disse aí, um pouco antes, na idolatria dos pagãos e na promiscuidade. Todo o erro que os pagãos ali de Sardes estavam metidos, parte dessa igreja aí nessa cidade estava envolvido também. Se os soldados ali baixavam a guarda, a igreja também estava com a guarda baixa. Se os soldados viviam em luxúria e nos prazeres dessa vida, a igreja de igual modo estava vivendo como eles. Então, tudo que os habitantes de Sardes faziam, parte dessa igreja aí que estava nessa cidade fazia igual. E deste modo o Senhor alerta que essa igreja, ela devia vigiar e estar alerta. E não como os vigias de Sardes que baixavam a guarda, mas deviam estar alertas para que não caíssem em mais desgraça, em mais pecado. Eles deviam retornar à palavra, retornar ao evangelho que os seus pais haviam recebido há 40 anos atrás, quando o apóstolo Paulo passou por ali, e deviam se fundamentar nesse evangelho e arrependidos, pedirem perdão por seus pecados, pois se eles não se arrependessem, o Senhor viria como ladrão na noite e os surpreenderia, viria de forma que eles não esperam sobre eles em juízo. Então, Sardes, por se entregar ao pecado, estava morta, pois o pecado ele mata a vontade de servir ao Senhor. Quando o ser humano, meus irmãos, aceita aí o chamado do pecado, o ser humano se torna
inapto para ouvir o chamado das Escrituras, de modo que só uma obra sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, por meio da sua graça, é capaz de torná-lo apto. A igreja em Sardes estava morta e estava tão seca, ao ponto de não produzir nada. Sua letargia era tamanha que os habitantes de Sardes não se incomodavam com ela, pois essa cidade, de forma intelectual, ela era morta. Não havia pregadores que confrontavam o pecado. O seu problema era a morte espiritual. Não era heresia, não era falsos mestres, não era falsos ensinamentos. Não tinha ensinamentos equivocados ali, porque não havia pessoas que pensavam e raciocinavam a respeito da fé ou das Escrituras. Portanto, não havia ensino de nenhuma forma, nem falso e nem verdadeiro. Essa igreja nos dá um retrato perfeito do tipo de igreja que o Senhor Jesus ele reprova. E também nos dá um retrato perfeito do tipo de crentes que nós jamais devemos ser. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte, prestem bem atenção, falando a respeito de Jesus. Ele não quer quantidade, e sim qualidade. Equivale dizer que ele quer aquilo que é feito com fé e amor para com Deus e o próximo. Ele quer que o crente seja cheio do Espírito Santo e lhe expresse obras de gratidão. Então, é isso que o Senhor queria que Éfeso e todas as cidades aí na Ásia Menor e Sardes também fizessem. Expressassem obras que revelassem que eles estavam cheios do Espírito Santo e que eles revelassem obras de gratidão, que cada serviço que fosse feito na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse feito por amor, fosse feito por gratidão a toda a obra que o Salvador havia feito ali na cruz do Calvário. Só que essa igreja em Sardes especificamente não estava fazendo nada, nem por amor e nem aí por, vamos dizer, por comodismo, por estar acostumado a fazer como a cidade de Efésios lá fazia. Não, eles não faziam nada e, portanto, não influenciavam a cidade onde eles estavam ali situados. E por não influenciarem o mundo ao seu redor, o mundo influenciava eles. Talvez é algo que nós devemos pensar, meus irmãos. Será que o nosso ministério, será que com tudo que nós fazemos aqui nesta terra, nós estamos influenciando o mundo ou nós estamos sendo influenciados pelo mundo? Será que a nossa conduta aqui nesta terra expressa o Evangelho do Salvador? Ou será que nós estamos sendo como mais um aqui nesta terra, como mais um pecador? É necessário nós analisarmos as nossas vidas e a nossa conduta e ver se nós estamos aí influenciando ou será que nós estamos sendo influenciados. Veja os versos 4 até o 6. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor aqui ele esclarece, ele vai denotando aí que ainda com todo esse cenário aí deplorável de morte espiritual, na igreja de Sardes ainda havia um remanescente fiel, umas poucas pessoas que o Senhor conhecia pelo nome aí, que ele declara que ainda estavam vivas, que não haviam se contaminado com o pecado, e por isso declara que eles andariam com o Senhor de branco. Andariam junto com ele, pois eles mantinham firme a aliança que eles haviam feito com o Senhor no batismo, quando eles confessaram publicamente que Jesus Cristo é de fato seu Senhor e Salvador. Então, e haviam lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso que eles andariam de branco junto com o Senhor. E seus nomes jamais seriam apagados do livro da vida do Cordeiro,
Cristo confessará os seus nomes diante do Pai e diante dos seus anjos, porque primeiramente essas pessoas haviam confessado o Senhor Jesus diante dos homens. Sendo assim, o Senhor ele segue aí confirmando que o vencedor aqui no livro das Revelações é todo o crente que se mantém fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua palavra. Esse é o vencedor, esse é aquele que vence o mundo, aquele que se mantém fiel a Cristo. Apesar dos problemas que existem aqui nesta terra, ele se propõe a fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Então saiba, meus irmãos, se confessarmos o Senhor Jesus diante dos homens, ele nos confessará diante do Pai e diante dos seus anjos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Abra comigo aí em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 e 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Veja o que o apóstolo Paulo escreve para o seu amado pastor aí, Timóteo. Veja o que está escrito aí, ó. Prestem bem atenção, ó. 2 Timóteo, capítulo 2, de versículos 11 até o 12. Vejam bem, ó. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Então, se morremos para o pecado com Cristo, saiba que com ele viveremos. Se o negarmos aqui nesta terra, saiba que ele vai nos negar. Mas veja que esse pensamento do Salvador vem desde o Velho Testamento. Abra comigo aí em 1 Samuel, vocês vão encontrar o profeta Samuel declarando algo aqui que também é sumamente importante. 1 Samuel, no capítulo 2, e versículo 30, ele vai falar que aquele que despreza o Senhor também será desprezado por ele. Então, 2 Samuel, capítulo 2 e versículo 30. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu, a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos homens que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então o Senhor tinha esse pensamento desde o Velho Testamento e seguiu com esse pensamento pelo Novo Testamento e segue por toda a eternidade, que aqueles que honram o seu nome serão honrados por ele. Agora aqueles que o desprezam serão por ele desmerecidos. Por isso que ele fala, quando ele faz a separação ali em Mateus 24, que ele coloca as ovelhas do seu lado direito e os cabritos do seu lado esquerdo. Para as ovelhas ele diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, e entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que foram colocados à esquerda, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós todos que praticais a iniquidade. Então nós devemos nos manter fiéis, não importa o que aconteça, meus irmãos. Não permita que a sua fé, que a sua devoção ao Salvador Jesus Cristo morra. Busque por ele e você o encontrará. Chame por ele, pois ele, assim como um médico que usa aquele aparelho desfibrilador e ele ressuscita um paciente que está infartando, o Senhor Jesus ali, por meio de um choque visceral do Espírito Santo no íntimo do seu interior, ele te traz de volta à vida. Do mesmo modo que o médico, quando usa o aparelho desfibrilador ali e dá um choque elétrico no peito daquele paciente que está infartando, o Senhor Jesus ele dá um choque de unção no seu espírito para que você retorne à palavra, para que você o busque inteiramente. E não tenha vergonha, meus irmãos, é Ele que te coloca de pé. Peça unção, não tenha vergonha e diga: Senhor, aumenta a minha fé, porque se o Senhor não aumentar a minha fé, sem Ti eu não vou conseguir, eu não vou suportar a prova. Talvez a prova possa ser muito dura, talvez o fardo aparentemente pareça pesado quando nós estamos aí sofrendo aqui nesta terra, mas saiba que se você pedir unção,
o Senhor ele vai te dar condições de suportar, mas é necessário que você clame por Ele, que você busque por Ele. Então, como eu disse, não tenha vergonha. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. Diga, Senhor Jesus, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não vou conseguir seguir em frente. Toma conta da minha vida, toma conta dos meus atos, para que eu possa influenciar o mundo, para que eu não seja influenciado pelo mundo. E assim como diz aquele velho cântico, meus irmãos, se Cristo conosco vai, nós simplesmente iremos. Mas Cristo tem que estar conosco. Se Ele não estiver conosco, nós não vamos seguir em frente, nós não vamos conseguir. Porque à medida que nós cairmos no pecado, se nós não estivermos com o Senhor, nós vamos, à medida que o tempo vai passando, se afundando em pecado. E foi isso que aconteceu com Sardes. Sardes se julgava viva, se julgava assim como a própria cidade, aí a igreja se julgava também inexpugnável, julgava que o diabo nunca poderia derrubar as suas muralhas da fé, mas à medida que o tempo foi passando, o ataque foi iminente e derrubou muitas pessoas ali. Só que Deus ainda tinha uns poucos eleitos ali, como nós ouvimos, que Ele conhecia pelo nome, e essas pessoas não haviam se dobrado ao pecado e à idolatria, e desta forma elas se mantinham com o Senhor. E por isso o Senhor disse que eles andariam de branco junto com Ele, porque eles fizeram o que tinha que ser feito. Então, se Cristo conosco vai, nós simplesmente iremos, pois Ele é quem nos sustenta com a destra do seu poder. Então saiba, os ataques do diabo podem ser longos, podem ser pesados, podem ser doídos, ele pode bater implacavelmente, mas se Cristo conosco vai, nós simplesmente iremos, porque a força não vem de mim e não vem de vocês, vem do Espírito Santo que nos capacita a vencer a provação. Sardes morreu espiritualmente porque se deixou levar pelos prazeres desta vida e não se deixou levar pela palavra. O crente deve se levar pela palavra para que possa ter condições de vencer o pecado aqui nesta terra. Se o cristão não conhece a palavra, ele não vai ter condições de vencer o pecado, ele não vai ter condições de vencer a idolatria e tampouco as falsas doutrinas que se levantam. E com isso, eu já posso concluir aqui com alguns ensinamentos que nós aprendemos com o nosso Salvador aqui nesse texto maravilhoso. O Senhor, através da exortação aqui que Ele trouxe à igreja de Sardes, Ele nos ensina que a igreja, como corpo de Cristo, deve andar sóbria, ou seja, lúcida e piamente, sempre vigiando. Pois, como foi dito aí, o que a igreja de Sardes não fazia, nós devemos fazer. A igreja de Sardes não se preparava, mas a igreja que tem convicção de quem é o seu Salvador, de quem é o seu Redentor, ela vai se preparar todos os dias, vai buscar o Senhor, vai andar aí piamente, vai andar lucidamente, de forma sóbria, vai andar acordada e se preparando, porque o Senhor ele vem em um momento em que a igreja não espera, em um momento que será de surpresa, do mesmo modo que ele falou para Sardes aí que ele viria como um ladrão na noite. Saiba que ele vem como um ladrão na noite para buscar uma igreja que está preparada. Acompanhe comigo Marcos 13, capítulo 13, versículo 31 até o 37. Veja o que o Senhor Jesus ele nos diz aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, de versículo 31 até o 37. Veja o que ele nos diz aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, os servos aqui que o Senhor disse que Ele ordena a cada um a sua obrigação, nós poderíamos aplicar aqui aos pastores. E foi dito aos pastores para ficarem com a palavra. E foi dito também ao porteiro, que é o Espírito Santo aí, que vigiasse a igreja. Então saiba, os pastores têm que estar orientados pela palavra, para que possa fazer que a sua igreja seja vigilante. Assim como um soldado em uma guerra,
se o seu capitão estiver todo desorientado, estiver todo perdido, saiba que esse exército vai perecer nas mãos do inimigo. Mas se for um capitão aí que é experimentado na guerra, que ele conhece todo o procedimento que deve ser feito ali, saiba que esse exército certamente pode vencer essa batalha. Então ele segue aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. E o Senhor acrescenta, ó, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. E lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 42, temos uma complementação para isso aqui que o Senhor nos disse aqui, em Marcos 13, mas em Mateus 24, versículo 42 até o 44, ele diz o seguinte aqui, ó, prestem bem atenção, ó. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, ele virá. E lá em Tito, no capítulo 2, versículo 12, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele vai dizer aquilo que eu acabei de dizer um tempo atrás aí, que é necessário que a igreja ande aí piamente, lucidamente, não influenciada pelo pecado. Vejam bem aqui, em Tito, no capítulo 2 e versículo 12. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Tito, capítulo 2 e versículo 12, ó. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas ele diz que é necessário nós estarmos nos educando. E com o que é que a igreja se educa? A igreja se educa com a palavra de Deus, com os ensinamentos que estão expressos na Bíblia. Então é necessário nós estarmos conscientes do que é a Bíblia, do que são as Escrituras, do que é a palavra de Deus, para que possamos andar aí piamente neste mundo, justamente, andar de forma lúcida, não adormecidos. E desta forma, o momento em que nós vivemos é um momento de preparação, meus irmãos, para que não pensemos como a igreja de Sardes aí, que achava que estava viva, mas como eu disse, na verdade essa igreja estava morta. Quanto mais preparados em oração e conhecimento da palavra de Deus nós estivermos, mais convictos de nossa devoção e fé ao Senhor nós estaremos, pois o Senhor está voltando e, como eu disse, Ele vem buscar uma igreja que está desperta, uma igreja que está acordada, não uma igreja que está dormindo. Veja Apocalipse no capítulo 16 e versículo 15. O que ele diz aqui, ó? Apocalipse capítulo 16 e versículo 15, ó. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então o Senhor está dizendo que é bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes brancas, as suas vestes puras, vestes incontaminadas com o pecado, contaminado com heresias, com falsos ensinamentos. Tudo isso deve ser apartado da igreja. Todo o falso evangelho deve ser tirado para que a igreja viva a verdadeira palavra e viva o verdadeiro evangelho. Porque se a igreja ficar oscilante em dois pensamentos aí, quando vier a verdadeira batalha aí, ela vai cair. Ela não vai estar preparada e por isso o Senhor diz aí, vigie, esteja alerta, não esteja como os soldados aí de Sardes, adormecidos, outros embriagados aí com bebidas e luxúria. Não, nós devemos estar aí lúcidos e caminhando acordados mediante a unção que provém da palavra de Deus com o Espírito Santo. Veja aí 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ó, e versículo 2 até o 8. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de versículo 2 até o 8.
É justamente isso que ele fala. Ele fala que aqueles que são verdadeiramente convertidos, eles andam acordados porque são filhos da luz. Eles não estão adormecidos porque são filhos do dia. E se são filhos do dia, não podem estar dormindo, não podem estar de guarda baixa, tem que estar aí alertas. Porque o inimigo de nossas almas, como disse o apóstolo Pedro lá no capítulo 5 de sua carta, ele anda bramando, rugindo como um leão e buscando aquele que ele possa devorar. E o seu rugido vem por meio de ofertas de pecado para nós, vem por meio de falsos ensinamentos que falsos profetas e falsos pastores trazem. Tudo isso são rugidos desse leão falso que é o diabo, que vem buscando a quem ele possa devorar. Então, capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, versículo 2 em diante. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, vem de surpresa. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que aqueles que têm o entendimento de fato da palavra, eles estão lúcidos, eles estão acordados e eles estão caminhando piamente, não estão caminhando neciamente. Eles estão certos de que o seu Salvador está voltando, mas é necessário que esteja fundamentada na palavra. E um segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui diz o seguinte: jamais devemos deixar a nossa devoção ao estudo das Escrituras esfriar, pois a palavra é o pão que nos alimenta, é a lâmpada para nossos pés, é o guia que nos orienta aqui neste mundo. Então, sendo assim, se nós nos esquecermos da palavra de Deus, vamos cair na desgraça do pecado, porque vamos estar em escuridão, vamos estar aí sem a lâmpada que ilumina o caminho, vamos cair na desgraça do pecado, pois é da palavra que vem a orientação, mediada pela unção do Espírito Santo. E dentro do contexto desse mundo tenebroso, meus irmãos, rendido ao pecado, ela é a única luz que é capaz de iluminar os nossos caminhos aqui nesta terra. É como alguém que está andando em meio à escuridão, se não tem uma lâmpada, se não tem uma lanterna ali, com certeza ela vai tropeçar e vai cair num buraco. Mas se ela está com a lâmpada acesa, se a sua candeia está cheia de azeite ali, sua lâmpada está acesa, e deste modo está iluminando o caminho, mas é necessário que busque a palavra, é necessário que busque a revelação das Escrituras, para que a sua fé seja convicta. Então, meus amados irmãos e amigos que me ouvem, jamais se esqueçam da palavra de Deus, pois ela é a bússola que nos orienta no caos que está neste mundo caído aqui, rendido ao pecado, cheio de heresias e falsos ensinamentos, falsos profetas, ensinamentos equivocados. Em todas as épocas, meus irmãos, vocês sabem disso, o povo de Deus pereceu, e pereceu por falta de conhecimento. Veja o que está dito aqui em Oséias, no capítulo 4 e versículo 6. O Senhor, através de Oséias, orienta aquele que fazia o trabalho do pastor naqueles tempos, que era o sacerdote, aquele que trazia o ensinamento da palavra, que fazia as oferendas no templo, este que estava comissionado para fazer o trabalho de orientar a casa de Israel, ele estava desorientando, estava trazendo falsos ensinamentos, e um desses sacerdotes havia estipulado a idolatria ali em Jerusalém, e colocado ali 2 bezerros de ouro para serem idolatrados como Deus dentro do lugar santíssimo do templo de Jerusalém. Então o Senhor reprova ele e diz o seguinte,
Oséias capítulo 4 e versículo 6, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento de Deus, ó. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, ele rejeitou a palavra de Deus, ó. Também eu rejeitarei, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então o Senhor, ele diz aqui, ó, que como esse sacerdote havia esquecido da palavra de Deus e não havia ensinado, ele ia esquecer tanto do sacerdote quanto dos seus filhos na fé, aqueles que eram ensinados por ele. Então é necessário que não percamos o desejo de estudar a palavra de Deus, meus irmãos. Porque o dia que nós perdermos o desejo de estudar a palavra, nesse dia nós vamos morrer. Nesse dia nós vamos cair em trevas, vamos cair na escuridão. O povo de Israel foi roubado, foi saqueado, foi vendido como escravo. Aqui em Isaías, ó, abra comigo em Isaías, no capítulo 5, versículo 13, porque eles se esqueceram da palavra, eles não tinham o conhecimento de Deus, ó. Isaías capítulo 5 e versículo 13, prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Portanto, o meu povo será levado cativo, se tornou escravo, ó, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Então, primeiramente, o povo foi entregue aí aos babilônicos como escravos, depois eles perderam a sua liberdade, eles não teriam o que comer, eles pereceriam de sede por falta de entendimento, porque não ouviram as orientações dos profetas que ali estavam, que era Ezequiel, Jeremias e Isaías, e desta forma eles pereceram porque não se atentaram à palavra de Deus. E mais uma escritura lá em Provérbios 29, 18, é uma escritura bastante clara e diz para nós que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, se não houver ensinamento da palavra de Deus, o povo vai se corromper, o povo vai se perder. É necessário que tenha um ensinamento sólido e verdadeiro para que o povo aprenda das Escrituras. Vocês viram aí o povo de Sardes aqui, essa igreja, que era uma igreja aí que tinha tudo para ser uma igreja espiritual, ela se corrompeu porque não havia pregadores que confrontavam o pecado. Não havia pessoas que ensinavam a palavra de Deus e dizia que o culto pagão era equivocado. Essa igreja não influenciava ninguém porque era influenciada pelo mundo. E quantas igrejas hoje, meus irmãos, estão deixando o mundo entrar dentro delas e tirando Jesus Cristo do centro, colocando homens como estrelas, esses pregadores aí que nós chamamos mais de pregadores coaching, pregadores do amor, que enfatizam apenas a questão do amor e não falam a respeito do arrependimento. É necessário que os pastores ensinem a palavra de Deus e digam, ó meu amigo, a palavra de Deus diz assim, se você não se arrepender do seu pecado, com certeza você vai morrer no seu pecado e vai ser entregue às trevas e à escuridão. Você vai perecer no castigo eterno, você vai perecer no inferno. Se você não se arrepender do seu pecado, se você não entregar a sua vida a Cristo e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, você vai perecer, porque é necessário que você se arrependa, porque se você não se arrepender, o seu pecado vai estar em você e você vai ser digno do inferno. A única coisa que tira a nossa sentença de ir para o inferno é a nossa confissão de pecados, a nossa aceitação que sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo nós não conseguimos. É essa aceitação que te tira do pecado. É grotesco pensar que pessoas podem ir para o inferno, é terrível essa questão. Mas há uma forma de você escapar de lá, e a única forma é crendo no Salvador como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Muitas pessoas ensinam aí, muitos desses pregadores coaching ensinam que a pessoa só precisa do Salvador, mas não precisa do Senhor. Mas saiba que para você ser salvo, para você escapar do castigo eterno, você tem que aceitar ao Senhor Jesus, primeiramente como seu Senhor, depois como seu Salvador, como seu Redentor, para que assim a obra que Ele fez na cruz do Calvário seja efetiva.
Então não podemos deixar a letargia espiritual entrar dentro do nosso coração e morrer espiritualmente, como muitas igrejas estão morrendo aí e estão esquecendo da palavra de Deus. O Wisber, ao comentar esse tópico aqui, ele diz algo bastante claro. Encontra-se aqui uma advertência para não haver acomodação na igreja, senão começaremos a morrer lentamente. Então o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que aqui nessa carta à igreja de Sardes há uma advertência para que a igreja não caia em letargia espiritual, em morte espiritual, para que não caia no comodismo, que não tenha acomodação, mas que se aprofunde na palavra gradualmente a cada dia, para que possa crescer, para que possa se manter fiel a Cristo. Porque se ela não fizer isso, se ela não conhecer a palavra, eu concordo com o irmão Wisber que diz que o dia que nós nos acomodarmos com os ensinamentos da palavra, nós vamos morrer lentamente. E eu digo para vocês que quem baixa a guarda, meus irmãos, numa guerra, esse morre. Vocês viram aí que as sentinelas da igreja de Sardes, ali da cidade de Sardes, baixaram a guarda. E quando esses soldados baixaram a guarda, veio o inimigo e invadiu a cidade, e roubou a cidade, venceu essa cidade, e saqueou tudo que podia. Foi vencida essa cidade, porque eles baixaram a guarda. Se nós cairmos na letargia espiritual e baixarmos a nossa guarda, não estivermos vigiando, como o Senhor alertou, nós vamos morrer. Porque nós estamos em uma guerra espiritual, onde o espírito confronta a carne confronta o espírito, e um se opõe ao outro. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou lá na carta aos Gálatas, quando ele fala a respeito dos frutos do espírito. Então é necessário que nós estejamos com a guarda alta, com a espada, que é a palavra de Deus, desembainhada no calor da batalha, porque, como eu disse, quem baixa a guarda numa guerra vai morrer. Como dizia um velho adágio indígena, que dentro do ser humano, meus irmãos, existem dois lobos, existem duas feras, um lobo negro e o outro branco, e ele dizia que vence aquele que era mais alimentado. E uma explicação clara e uma aplicação clara para o contexto do Evangelho, meus irmãos. O lobo branco seria o Espírito de Deus, que nos confronta a fazer o que é correto, mas o lobo negro seria essa natureza caída e contaminada pelo pecado. Então reflita, qual fera que está dentro de você que você está alimentando mais? Você está alimentando o lobo branco ou o lobo negro? O lobo que te confronta a fazer o que é correto ou o lobo que te confronta a fazer o que é errado? Desta forma, meus queridos irmãos, não caiam na letargia espiritual, mas se fortaleça com a palavra de Deus e combata o combate desta vida. Porque nós estamos em uma guerra, nós estamos a cada dia sendo confrontados com heresias, com falsos ensinamentos, com o pecado, com a degradação moral, e é necessário que nós estejamos armados com a preparação do Evangelho. Se você não tiver conhecimento da palavra, você não vai ter argumentos para responder os ataques do diabo, porque, como eu disse, quem baixa a guarda morre. Então não baixe a guarda, esteja com a sua guarda bem levantada, esteja alerta, porque o Espírito de Deus ele está te confrontando neste dia para que você faça o que é correto. E o correto é você se alimentar da palavra e se preparar, porque a cada dia a batalha está se tornando mais arredia aqui neste mundo. A cada dia a degradação moral está avançando, crianças sendo sexualizadas aí pelo próprio Netflix, e desta forma ensinamentos equivocados como ideologia de gênero, linguagem neutra, todo esse tipo de asquerosidade está sendo depositada no coração das crianças. E se os pais que são cristãos não estiverem armados com a preparação do Evangelho, eles vão perder essas crianças. Porque o inimigo, ele percebeu que adulto não dá para ele confrontar, porque o adulto conhece a palavra, então agora ele está partindo para as crianças. E desde cedo está doutrinando as crianças com falsos ensinamentos, com coisas equivocadas. E se os pais não estiverem armados, as crianças vão sucumbir nessa guerra, porque elas não têm armas ainda para se defender. Então se fundamente na palavra,
Os pais que têm filhos pequenos, instruam os seus filhos com a instrução que provém do Evangelho, como dizia o proverbista. Instrui o menino no caminho que deve andar, porque depois de grande ele não vai se afastar dele, mas você deve instruir, você deve ensinar. E aquele que já está fundamentado na palavra, aquele que já cresceu na fé, se fundamente cada vez mais, para que você tenha, como eu disse aí, forças para se levantar a cada tombo, a cada queda que você leva no meio dessa batalha, porque nós estamos sendo confrontados. E se nós não estivermos como Cristo como centro de nossa fé, saiba que a nossa obra vai perecer com coisas que fenecem, que passam pelo fogo aí como palha, como papel, que o fogo ele lambe e corrompe tudo. Mas se você estiver fundamentado na palavra, não importa quantos ataques o inimigo ele traga contra ti, você vai permanecer fiel porque você conhece a palavra. Amém? Que o Eterno nos abençoe grandemente e graças a Deus por essas verdades.